Olá a todos, o meu nome é Wesley e eu estou aqui para trabalhar com vocês um pouco sobre a redação da prova da ESA. Nós estamos nessa dobradinha, apogeu e logos, fazendo para você uma dica final, um up, para que você vá para a prova com tudo e mande muito bem no exame deste ano. Na aula de hoje nós vamos, para poder te dar mais confiança no dia da prova, nós vamos fazer uma breve análise sobre o edital para que a gente possa pontuar alguns aspectos fundamentais que você tem que conhecer para a sua prova e depois eu vou fazer com você a análise de uma redação de um texto dissertativo com o objetivo de também fazer com que vocês também possam revisar esse texto e entender exatamente o que a banca espera de você. Fique com a gente, não saia daí, pega sua caneta, seu papel, seu copo de café, que eu tenho certeza que a aula vai ser bastante enriquecedora para todos. Como eu havia falado com vocês, nossa aula vai se dividir em dois blocos. Esse primeiro bloco eu vou fazer uma análise do edital. E no segundo bloco nós vamos fazer uma análise de um texto dissertativo. Por mais que você já conheça o que a prova da ESA espera de você enquanto candidato, eu acho fundamental que você esteja com a gente para você realmente relembrar alguns aspectos que são tidos como obrigatórios por parte dessa banca. E a segunda parte, sem dúvida, é a mais importante, porque você precisa também ter em mente bem fixamente as características do texto dissertativo. Então vamos começar. Eu separei aqui para vocês, com base no edital deste ano, alguns trechos para relembrar sobre alguns aspectos. Acompanhem comigo, por favor. O primeiro diz o seguinte: a prova discursiva de português será constituída de uma redação e terá o objetivo de avaliar a capacidade de expressão escrita e uso das normas de registro formal culto da língua portuguesa. O candidato deverá produzir, com base no tema indicado na questão discursiva, uma redação com extensão mínima de 20 e máxima de 30 linhas, sem contar o título, primando pela coerência, correção e pela coesão. Aqui nós já temos uma informação fundamental. Eu tenho certeza de que você que já está se preparando para a prova da ESA desde o início do ano, tem essa informação e que você que chegou agora passa a ter também, vai para a prova um pouco mais preparado que você entrou. É fundamental entender que é uma exigência dessa prova que haja essa extensão. Isso significa dizer que você tem que fazer uma redação entre 20 e 30 linhas. Nada de 19, nada de 31 e por aí vai. Nossa extensão é 20, 30 linhas. 21, 22, 23, até o nosso 29, até o 30, fechou. E isso sem contar o título. Isso quer dizer que o próprio edital está dizendo para você que você vai colocar título. O título não conta como linha. Então, se você escreveu o título e fez 19 linhas de texto, isso não quer dizer que a sua redação tem 20 linhas. A sua redação tem 19 linhas, porque o título não é contabilizado como linha. Fiquem muito atentos. E combinando entre nós, eu tenho certeza de que você tem certeza também de que 20 linhas não é o ideal para um texto, né? Eu tenho absoluta convicção de que vocês vão chegar lá nos 30 linhas pedindo para que houvesse mais linha para você desembolar um belíssimo texto. Essa é a nossa primeira informação que eu quero que você já tenha anotado aí no seu bloquinho. Texto entre 20 e 30 linhas, nada mais, nada menos, sem contar o título. Prossigam comigo. Outro ponto fundamental, de acordo com o edital da prova, são os critérios aos quais serão atribuídos a nota 0. Ou seja, aconteceu um desses critérios no seu texto, você pode ter a sua redação zerada. Então fiquem muito atentos para que isso não lhes ocorra. O primeiro ponto diz o seguinte: fuga
total ao tema proposto na parte discursiva de português. Isso é muito óbvio. Se a prova te dá um tema X e você fala sobre Y, por mais interessante, por mais bem construído, por melhor que esteja o seu texto, você não vai ganhar a nota máxima. Isso porque você cometeu o erro que nos editais é denominado como fuga ao tema. Então, muita atenção para o texto que a prova lhe der. Muita atenção, se for uma tirinha, se for uma simples frase motivadora, risca, rabisca, puxa seta, no dia a prova é sua. Isso significa que você vai fazer com ela o que você quiser. Mas, por favor, não fuja ao tema, porque isso é critério de anulação. Segundo critério de anulação é a modalidade textual diferente da pedida da parte discursiva da prova. Essa modalidade diferente diz respeito ao seguinte: o texto exigido para você no dia da prova é o texto dissertativo argumentativo e você faz uma narração ou faz um relato, ou tem gente que é mais inspirado, faz um poema. Cuidado, é um texto dissertativo se lhe for pedido um texto dissertativo. Não fuja à modalidade textual. Por mais que o texto te remeta a algum outro gênero, ou que o tema lhe pareça muito propício para se escrever um relato, um conto, uma crônica, é o texto dissertativo que comumente estará no cabeçalho da sua prova de redação lá no dia da prova. Tudo bem? Siga comigo. Terceiro tópico que vai ser responsável por anular a redação, o texto ilegível. O texto ilegível aqui é de fato aquela redação cuja letra está tão complicada ao ponto de não conseguir ser lida. Eu tenho certeza que você que está se dedicando para a prova já tem treinado a sua letra, e uma coisa que eu sempre falo com os meus alunos: lembrem o seguinte, a banca não te conhece, a banca não é sua amiga, não é sua mãe, não é sua namorada ou namorado. Isso quer dizer que você tem ali uma pessoa completamente desconhecida numa situação de classificação, olhando o seu texto, dando o aval se você é ou não um candidato apto para passar para as próximas etapas. A letra ajuda muito. Imagina a situação de uma pessoa numa sexta-feira à noite, às 9 horas, corrigindo uma bateria de textos e de repente aparece o seu, com uma letra completamente confusa e de difícil identificação. Meu querido, não tem reza, não tem ai mãe, não tem nem simpatia que vai te dar jeito. Então você, por favor, se atente. Letra legível, por favor. Próximo tópico. Um texto com uma linguagem ou texto incompreensível, um vocabulário que não pode ser compreendido. Aqui é muito provável que a banca se refere às pessoas que têm uma grave deficiência de alfabetização e que por isso faça trechos que a gente chama até de trechos agramaticais, dada a formação deficitária das frases. Eu tenho a plena certeza de que não é o seu problema, porque aqui, de fato, trata-se de pessoas com uma gravidade de formação em língua portuguesa escrita. Próximo tópico, nós já comentamos lá em cima, texto em forma de poema ou em outro que não seja prosa. Lembra que prosa é o que não está em poesia. Nesse caso, eu tenho certeza que ninguém vai fazer poema, né? Você é uma pessoa, por mais inspirada que seja, vai guardar o seu poema com o amor da sua vida e não para a prova, por favor. Outro tópico, a gente chamou atenção no slide anterior, se lembram? Menos de 20 linhas e mais de 30 linhas, 0. Wesley, fiz 19 linhas, 0. Por isso que eu chamei sua atenção para o título. O edital é muito claro. Título não conta ponto da redação como linha, título não conta como linha escrita. Então eu não posso escrever 19 linhas de redação acreditando que com o título eu tenha 20 de texto, porque o edital é muito claro, isso não vai acontecer.
Menos de 20, mais de 30, zero. Edital da ESA, claro para você. Próximo tópico. Texto com marcas ou rasuras na folha de redação que possam identificar o candidato. Isso aqui se trata de uma tentativa de evitar possível fraude. Aquele candidato que conhece um chegado lá dentro, que fala assim, eu vou deixar um coração, vou deixar um recado lá embaixo, corretor, tenha um bom dia. Vou deixar um salmo de reflexão para o corretor. Não, gente. A folha de redação é algo completamente impessoal. Você não deixa recado, não deixa anotação, não faz desenho, não faz rabiscos laterais. Tudo que possa sugerir uma possível tentativa de que você esteja se identificando vai ser visto como tentativa, forma proposital de identificação e você vai ganhar zero por isso. E por último, o texto que não tiver utilizado caneta azul ou preta. A prova da ESA é diferente, por exemplo, do Enem, que só aceita caneta preta. De acordo com o edital, vocês podem também ir com caneta azul, mas vou dar uma dica para você. A preta é mais visível, a preta deixa o texto muito mais legível, principalmente para o corretor que possa estar cansado ou corrigindo à noite. Vá de preto que o sucesso é garantido. Tudo bem? Nós fizemos então nessa parte uma análise sobre os critérios de anulação. Volta, rabisca, anota para que no dia da prova você não cometa nenhum desses deslizes. Vem comigo para a gente ver mais um tópico. Na realização da redação, o candidato deverá utilizar apenas caneta azul ou preta. Em caso de utilização de caneta de outra cor ou lápis, a redação não será corrigida e será atribuída a nota zero. Já falamos sobre isso. Em caso de algum candidato fizer rasuras ou marcações indevidas na folha de redação, tais como tipo de prova ou número de inscrição, seja com o intuito de identificá-la para outrem, seja por erro, assinar fora dos locais para isso destinados, ele será eliminado. Isso significa que no dia da sua prova, você vai olhar direitinho o espaço da folha de redação em que você tem que colocar o seu nome, coloca dentro daquele espaço. Se pedirem um número de identificação, coloca dentro daquele número. Nada de escrever nenhuma informação fora dos espaços destinados. Haja como uma pessoa prudente e uma pessoa grandinha, que eu tenho certeza que você é, para não fazer esse tipo de papelão que muita gente faz nos dias. 2 tópicos, então, já afirmados, mas que vale a pena chamar atenção nessa reta final. Brincadeiras à parte, a gente sabe que dependendo da pessoa, no dia da prova o nervosismo bate mesmo. E esse intuito aqui é justamente para que no dia da prova você lembre da minha voz no seu ouvido, para que você não faça nenhuma dessas atrocidades e não seja desclassificado por pouca coisa. Siga comigo. Na correção da prova serão considerados os seguintes aspectos. Aqui estão enumerados os aspectos que a prova utilizará para corrigir o seu texto. Interpretação, reflexão, não tangenciamento, desvio ou fuga parcial do tema. E aí, aproveitando para falar com vocês, quando a gente fala de tangenciamento, é aquela pessoa que falou do tema só em partes. Vou dar um exemplo. O tema da prova é reciclagem e você fez uma redação sobre lixo e não citou a reciclagem. É isso que é um tangenciamento. A prova não prevê que você vai ser zerado pelo tangenciamento, mas daqui a pouco eu vou mostrar a grade, vocês vão ver que de fato a perda de ponto é significativa. Diferentemente da fuga, em que o aluno de fato faz um texto sobre outra coisa. O tema é lixo e ele fez uma redação, por exemplo, sobre violência urbana. Nesse caso é zero, sem conversa, porque de fato ele não tratou nenhuma parte da temática abordada. O segundo ponto que a prova também vai verificar é se você sabe fazer
a estrutura dissertativa. Se você sabe montar uma introdução, desenvolvimento, conclusão, e se você sabe fazer a parte estilística e linguística desse gênero textual, que é óbvio que você tem treinado durante o ano, as marcas pessoais, os tipos de verbo, os conectivos, as orações, a organização das informações, isso vai estar sendo avaliado nesse aspecto. O próximo ponto, a norma culta, isso é indiscutível, todo mundo sabe, gramática é uma parte da prova e de qualquer concurso que você vai fazer em que haja redação. Outro ponto, a construção de períodos gramaticalmente íntegros, ou seja, se o aluno faz, se o candidato faz as estruturas sintáticas adequadas, se elas estão conectadas, se elas fazem sentidos e se elas estão claras. Aqui não basta ser correto, tem que estar correto, tem que estar conectado, tem que fazer sentido e tem que apresentar clareza. Aquele texto cuja primeira leitura já nos traz a informação porque ele está feito de uma forma muito clara, muito límpida. E por último, também é uma característica da ESA, a avaliação da estética. Se o aluno colocou título, se tem uma letra legível, se ele faz bonitinho a maiúscula, a minúscula, pingo no J, se ele corta o T, se ele coloca o tio na ordem correta. Aqui você vai agradecer muito aquele seu professor insuportável na sua visão, que ficava brigando com o pingo do J, o T cortado, a perninha do F. Aqui vai fazer diferença para você. A marginação, né? O aluno que não passa os espaços laterais dados. E a limpeza do texto, e aqui entra as rasuras, que a prova também vai penalizar, e eu vou mostrar daqui a pouco para vocês na grade. Já que a gente viu essa parte, nós vamos fazer o seguinte. Agora eu vou mostrar para vocês como que é a grade de correção da ESA. Como que o corretor avalia o seu texto, quais os critérios, o que perde, o que não perde. E você, como uma boa pessoa, vai fazer o seguinte. Você vai ficar atento porque você sabe que é muito importante conhecer a cabeça da banca, a cabeça do seu corretor, para que você coloque no texto exatamente aquilo que eles esperam de você. Então vem comigo. Eu coloquei aqui para você, está aí na sua tela, a grade, os critérios de correção. É exatamente essa grade que vai aparecer para o seu corretor. Veja que nessa parte inicial nós temos os critérios em que ele vai marcar se você teve o texto anulado ou não. Então depois que ele viu o seu texto, ele não marcou nada aqui, quer dizer que você não ganhou 0. Os critérios estão na ordem daquilo que eu mostrei para vocês lá nos slides anteriores. E aí a gente parte para, de fato, a avaliação do texto. Como critério de correção, primeiro nós temos a questão do título. Veja que se o candidato não coloca título, ele perde 2 décimos. E isso é fundamental, portanto, coloque título, porque 2 décimos no concurso pode te jogar para bastante posição abaixo. Partindo disso, o próximo tópico é o tema. Aqui a banca vai avaliar entre 0,2, entre 2 décimos e 1,5, o ponto de vista suficientemente abrangente de acordo com a proposta. Nesse caso, eles vão analisar se o trabalho que você fez atende ao tema, atende ao recorte, se o ponto de vista que você adotou está dentro da temática dada pela banca. E aqui vai contar muito com a sua interpretação. Então, por favor, olhando nos meus olhos, lembrem-se no dia da prova de ficar atento a cada palavra do recorte temático dado para que você possa cumprir com exatidão esse aspecto. O segundo ponto, aliás, o terceiro, é a coerência nos parágrafos. O que quer dizer? Leiam comigo. Condução racional às conclusões sintetizadas num ponto de vista ou opinião.
O corretor aqui vai avaliar se o seu texto produz lógica, se é possível entender uma linha de raciocínio, se você parte de um ponto, trabalha esse ponto, volta a esse ponto na conclusão, se os seus argumentos têm uma lógica interna, é o que a gente chama de coerência. É aquilo que é responsável pela textualidade do texto. Continuando, o próximo critério é a argumentação. Utilização de variados recursos que conquistem a adesão do leitor. O que são os recursos? É aqui que você mostra para a banca que o seu texto não é um texto qualquer. É aqui que você vai usar a sua visão de mundo, a sua bagagem, para convencer o seu leitor de que o seu ponto de vista é verdade. É aqui que você vai lembrar da sua aula de história, da sua aula de geografia, da sua aula de literatura, da sua aula de filosofia e sociologia na escola. É aqui que você vai relacionar com a matéria que você leu, com o documentário a que você assistiu, com um filme que faça referência a um contexto, com um livro lido por você e as estratégias, o argumento de autoridade, a citação, a causa e a consequência, todos aqueles recursos que nós utilizamos em um texto para torná-lo mais convincente para o nosso leitor. O próximo ponto, a coesão. Será analisado o relacionamento sintático e semântico entre palavras, orações e períodos, com clareza, correção, propriedade, concisão e fluência. Percebam que de 0,2 a 1, a banca vai avaliar o grau de coesão que você cumpre o seu texto, a sua diversidade de repertório linguístico para conectar as partes e para manter o assunto evitando repetições. E aí é muito treino, é emprego de conjunção, pronome relativo, sinônimos, hiperônimos, substantivações e todas as estratégias de coesão que existem para que o texto fique amarrado, coeso e assim para que ele possa fazer sentido. O próximo tópico, a modalidade textual. Estrutura geral, introdução, desenvolvimento, conclusão. Estrutura das partes, parágrafos, períodos e orações. Essa parte da grade vai avaliar o seu conhecimento sobre o gênero dissertativo, que eu tenho certeza de que vocês realmente já sabem, já dominam as características, e você vai mostrar para a banca exatamente, você tem uma estrutura perfeita do texto, que você sabe fazer introdução, você sabe fazer contextualização, você tem uma tese clara, sabe fazer argumentos, sabe fazer conclusão, você domina aquele gênero para você ganhar um ponto que vai ser dado ao candidato que obtiver a estruturação perfeita. O antepenúltimo aspecto é a seleção lexical. Quando falar seleção lexical, é o seu vocabulário. Olha o que a banca vai avaliar. Amplitude, elegância, harmonia do conjunto de vocábulos utilizados no texto. Um vocabulário dentro da norma culta, elegante, diversificado e harmônico. Isso quer dizer que não basta que você decore palavras chiques que você viu em alguma redação e aplicou no seu texto, porque vai estar fora da harmonia, a gente logo identifica como alguém que tentou forçar a barra com uma palavra ou outra. Fiquem atentos ao vocabulário. Penúltimo tópico, que eu já havia falado lá na nossa explicação, diz respeito à estética. Vejam só como a banca vai avaliar letras, se elas estão legíveis, se as margens estão perfeitas. Vejam que vai haver penalização por rasuras, caso elas prejudiquem ou caso elas não prejudiquem o texto. Então evitem rasurar ao máximo possível e saiba que se você rasurar e aquela rasura não prejudicou a compreensão, não fez um atrapalho na estrutura sintática, você vai perder ponto. Então, cuidado e evitem a rasura. E para fechar, 2 pontos de gramática e ortografia. Regência, concordância, colocação, pontuação, crase, acento. Veja que vai ser considerado 0,10 por erro até um limite de 20.
Então, também ficar atento aos pontos gramaticais que você ainda comete, né, como equivocados, revisar suas últimas redações e nessa reta final tentar ir diminuindo esses erros até chegar o dia da sua prova. Tudo bem? Fechamos então essa nossa primeira parte, em que a gente entendeu que prova é essa, que banca é essa. Agora a gente vai lá para a segunda parte, na qual vamos analisar uma dissertação, verificando um pouquinho de tudo isso que nós comentamos aqui. Espero você lá na segunda parte, tudo bem?